Irmãos, agora eu vou ler o capítulo 2 de 1 Pedro. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Pai é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com o Pai, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e apóstolos para agradar o Pai pelo Messias Emanuel. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi principal da esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, real povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz maravilhosa. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo do Pai, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançais a misericórdia, amados, peço-vos, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra o corpo, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem ao Pai no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana, por amor do Pai ou do Messias, quer ao rei como superior, quer ao governador, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para os que fazem o bem, porque assim é a vontade do Pai que fazem bem. Tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos do Pai. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei ao Pai e honrai ao Rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com o Pai, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofrereis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável ao Pai. Porque para isto sois chamados, pois também o Messias padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Porque erreis como ovelhas desarraigadas, mas agora tendes voltado ao pastor dos vossos espíritos. Eu vou ler só até aqui, irmãos, e o que eu queria passar para vocês é o seguinte: o nosso Messias, ele veio anunciar o nosso Pai que está no céu. E o nosso Pai, ele não habita em templos, como eu li em Atos para vocês 17. E quando a gente lê, a gente vê que tudo que foi ensinado desde o princípio para nós não é verdade. Que a gente não tem que ir numa igreja, que a gente não tem que ir num templo, que a gente não tem que ir numa sinagoga. Não, a gente só tem que obedecer aos mandamentos do Pai
e amar o nosso próximo. Como a gente quer que faça pra gente, a gente tem que fazer para os outros, irmão. Fazer o bem, porque nós todos somos irmãos. Então, a partir do momento que a gente pratica a justiça do Pai, que é a lei dele, a gente está fazendo a vontade do Pai e não precisa de mais nada. Então, isso não é ensinado para as pessoas. Eles botam fardos pesados nas pessoas, dizendo que tem que ir lá, que tem que adorar, que tem que bater palma, que tem que se glorificar, que tem que se santificar. Fazendo as pessoas umas quererem ser melhor que as outras, por revelações que eles dizem que são profetas e que revelam, sendo que o pai nunca falou com ninguém, o pai só falou com o filho, que desceu dele, que ninguém viu o pai, só o filho que desceu dele. Então é isso que eu queria passar para vocês, que nós todos somos irmãos, todos somos iguais. E por amor a vocês é que eu tô abrindo aqui, tô lendo. Porque eu tô vendo que tem muitos agora que já até dizem que o nosso mestre, ele não existiu. Dizem que ele é o diabo. Como eu disse no vídeo anterior para vocês, e não é assim, irmãos. É que a verdade não está sendo dita. E que o que ele fez foi tudo ao contrário do que os líderes, do que desde Moisés vem sendo ensinado. Porque, como eu digo, se o Pai não habita em templos, que templo é esse que fizeram em Israel? O Pai não faz acepção de pessoas. Que povo santo é esse que mata, que apedreja? Se eu disse para vocês que em Apocalipse, é só ler. Apocalipse 22, a partir do versículo 15. Assassino não entra no reino do céu, irmãos. Idólatra não vai entrar. Mentiroso não vai entrar. Covarde não vai entrar. Porque a partir do momento que a gente descobre a verdade e a gente rejeita ela, a gente está se condenando, irmãos. Porque vai haver um julgamento. É como eu disse, tudo que está escrito aqui está se cumprindo. Então a gente tem que buscar ler Apocalipse para entender, porque quando a gente lê o Apocalipse, irmãos, que foi enviado pelo Messias para João na ilha de Patmos, né? E tudo graças ao nosso Pai que está no céu, a gente vê o engano que a gente está, a Babilônia, a confusão que os anjos caídos eles fizeram. Que assim o nosso mestre ele teve um nome também, chamou-se Miguel. O anjo Miguel é o nosso Messias Emanuel. Ele derrubou o dragão, irmãos. O dragão é a antiga serpente, é o diabo, Satanás. Ele foi derrubado aqui, com a cauda dele, ele derrubou 1/3 dos anjos. 500 milhões de anjos caíram aqui. É como eu digo para vocês, as religiões, os anjos estão lá dentro, irmãos, atuando lá. Eles diziam que o mestre expulsava por demônio. E o mestre mesmo falou, e os antepassados de vocês expulsavam por quê? Então eu digo assim, não adianta ter a sabedoria de Salomão, pedir a inteligência de Salomão. Salomão não procede do nosso pai. Matou, roubou, destruiu, não procede do pai. E ele também não obedeceu ao Senhor. Se vocês lerem lá, ele fazia deuses para as mulheres dele. Porque ele teve várias mulheres. Então aqui eu estou vindo para fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. Para vocês despertarem e acordarem. Que vocês não estão sozinhos. Tem muitos irmãos aqui que estão falando, porque também descobriram a verdade e estão vendo. Porque a porta é estreita, irmãos. E são poucos que encontram. Mas a porta larga, muitos entram por ela. Porque não conhecem o Pai. E o Pai quer que a gente encontre Ele. Porque Ele nos ama a todos, irmão. Ele quer que a gente se salve, encontre a salvação. E a salvação vem através do Filho dele, que anunciou o nosso Pai que está no céu. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente tem que começar a ler e buscar entender. Porque eles trocaram aqui. Eu tentei ler o melhor possível para vocês. Até teve uma passagem ali que eu errei. Que estava escrito Senhor. Mas ali era Messias e eu falei Pai. Porque eles botaram tanto fermento
que chega a confundir até a gente, irmãos. Então eu digo assim, eu só estou fazendo a vontade do meu Pai que está no céu, para que vocês também possam encontrar salvação. Eu não vim aqui pedindo nada. O meu interesse só é que vocês leiam, para vocês não serem enganados. Porque como eu disse para vocês, eu nunca fiz parte do sistema. Eu fui algumas vezes, por alguns convites de familiares. E eu nunca fiquei porque eu não encontrei a verdade. O Pai sabe disso. Porque quando eu pedi para Ele, irmãos, caiu as escamas dos meus olhos e eu vi. Porque eu li e eu não conseguia entender. Porque o Pai é amor. E quando tu vai para o Velho Testamento é só morte. E aquele Deus do Velho Testamento, o Senhor, ele aparecia e falava com eles. E o nosso mestre veio e falou, ninguém viu o Pai, ninguém falou com o Pai. O Pai nunca se revelou. O Pai só se revelou para nós através do Filho dele. Então está na hora de acordar. Ninguém é especial. E ninguém é separado, ninguém é diferente. Não existe essa coisa de unção, santificação. Nós todos somos irmãos. E o Pai nos ama a todos. E Ele sabe o que a gente está passando por amor a Ele. Então a única coisa que eu quero é que vocês busquem. Porque está muito próximo, irmãos. É só a gente ligar a TV que a gente vê as notícias. É tanta coisa acontecendo por esse mundo. É tanta morte. A natureza gemendo. Porque tudo isso que vem acontecendo desde lá de Moisés, é só vocês verem o que ele fez para tirar aquele povo do Egito. Não foi o Pai que derramou aquelas pragas, irmãos. O Pai é amor. Está na hora de saber fazer a diferença. Pelos frutos a gente reconhece a árvore. Se o Pai mandou não matar, não roubar e não destruir, por que o Pai ia derramar aquelas pragas todas, aquelas doenças naquele povo para tirar aquela gente de lá, sendo que depois eles não obedeceram? Eles receberam os mandamentos por anjos, os 10 mandamentos, e aí ocultaram dentro de uma arca para o povo não poder ler. Aí criaram 600 preceitos de morte. Eles caminharam por aquele deserto, como eu falei, eles discutiam e ali já tiravam a espada, desembainhavam e matavam. Então está na hora de saber, o Pai, ele não pediu para matar, ele não pediu sacrifícios, porque ele fez tudo. Imagina tu fazer tudo e aí tu vai lá, ai pai, eu te amo, vai lá, pega uma ovelhinha, corta o pescoço dela e derrama o sangue pro pai. Isso é amor? Quando a gente ama, a gente cuida, a gente quer o bem. E aqui nesse mundo a gente está sujeito à morte. Como está escrito, cabe ao homem uma vez morrer. Mas o que a gente está anunciando aqui para vocês é a salvação. É a porta estreita. É o reino do Pai. Porque muitos têm dúvidas de que é agora. E eu digo assim para vocês, mesmo que não seja agora. Porque eu creio que sim. Aí, de que me vale então aprender tudo isso? Me vale muito. Porque se eu morrer sabendo a verdade, eu tô salva. Mas muitos aí estão andando em vida mortos, irmãos, por não conhecer a verdade. E se a gente não conhece a verdade, né, de que vale essa vida? Então o próprio Pai mesmo, ele falou que o povo dele padece por falta de conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitou a minha lei, também eu rejeitarei a ti e teus filhos. Para alguns eu posso estar sendo repetitiva, mas eu estou fazendo aqui a vontade do meu Pai e estou dizendo, irmãos, acordem. Tudo isso é por amor. Porque eu sei que não é fácil. Muitas vezes eu penso assim, o que está acontecendo para as pessoas até duvidarem que o Messias existiu? Olha a barbárie que eles fizeram. Olha que ponto chegou. Das pessoas acreditarem mais no espiritismo, no batuque, que são os anjos lá.
Não tem diferença nenhuma, irmãos. Das igrejas que expulsam demônios, que o demônio aparece lá pro batuque, então tá na hora de acordar, irmãos. O Pai não é confusão. E o nosso Messias, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele tá aqui na Escritura, assim, na Bíblia. Vocês têm que ler. Porque muitos também dizem, não é mais para ler a Bíblia. Não, é para ler sim. Primeiro vocês têm que ler, vocês têm que ver. Porque que nem eu digo, se eu tô mentindo, leiam o que eu acabei de ler aqui para vocês e me mostrem. Porque eu não ganho nada mentindo. Eu venho aqui por amor do meu Pai que tá lá no céu. Porque eu sei a minha recompensa, irmãos. O que eu tô fazendo aqui é ganhando um tesouro lá no reino do céu. Porque se eu conseguir salvar, alcançar uma vida, para mim eu já fico muito feliz. Tá bom, irmãos? Um forte abraço a todos. Busquem ler. O nosso Pai que está no céu, Ele é amor, Ele é justiça. E Ele está dando tempo para nós, gente. Para a gente acordar. Então acordem enquanto é tempo. Paz, forte abraço.